bom? Boa tarde. Mara, Tudo boa, bom, Joá? tudo bom, querida? Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, pela disponibilidade, pela confiança. Né? É um prazer poder conversar com você sobre esse tema. Eu sei o quanto você é apaixonada por esse tema, o quanto você nos inspira nesse tema. Então, eu tenho certeza que será um bate-papo maravilhoso. Obrigada, Jeová. Obrigada pela oportunidade de conversar com o seu networking, que é um networking maravilhoso. E eu tenho um prazer enorme de participar dessa live e para mim é uma honra, porque você também é uma pessoa que me inspira, que eu admiro, que eu respeito e que eu considero amigo. Então, quando a gente faz coisas com as pessoas que a gente admira, que além de tudo são amigos da gente, que moram no nosso coração, isso é a melhor maneira de sextar. Então, hoje eu estou sextando com você aqui na live, tá bom? Que coisa boa. A recíproca, Mara, pode ter certeza, ela é super verdadeira. Né? Eu tenho você como uma grande amiga, como uma grande parceira, e você me inspira. Você me inspira em tudo que eu faço, na minha profissão, na minha vida, enfim. Mas já que a gente vai falar sobre protagonismo de carreira, Mara, quando a gente pensa na palavra protagonista, automaticamente a gente nos remete ao teatro, à teledramaturgia, ao cinema, nos referindo ao personagem principal da trama. Tá? Para a gente entrar na conversa, eu queria que você já nos falasse o que é ser protagonista dentro da carreira e como é que funciona o modo mental de cada um desses, tanto do protagonista como do indivíduo que fica na função de espectador passivo como vítima. Então, em primeiro lugar, vamos lembrar de onde vem a palavra protagonista. A palavra protagonista vem de protos, primeiro, principal, e agoniste, que é lutador, tá? É o gladiador. Então, é o primeiro lutador, é o primeiro competidor. Então, se a gente falar assim, é o que sai na frente, tá? Mas é o que sai na frente também, Apanha mais. levando tiro na fuselagem, apanhando. Então, o protagonista é o primeiro lutador, é o que sai na frente. Nós temos duas posições básicas na vida, de protagonista e a outra que não é tão interessante, que é a de vítima. É uma escolha, Jeová. Você escolhe ser protagonista ou ser vítima. É como líder. Liderança não é genética, não está no DNA, não tá. Você escolhe. E a hora que você escolhe, isso tem que se transformar num hábito, porque é um comportamento aprendido. Protagonista é um comportamento aprendido. Na vida, a gente oscila, né? É um contínuo, que eu tenho vítima de um lado e o super protagonista do outro. E nós oscilamos. Não dá para ficar o tempo todo como protagonista. A gente é vítima muitas vezes da circunstância, da situação, do momento, mas também nós não podemos ficar como vítima o tempo todo. Então, acho que a primeira informação é que é uma escolha, é uma opção de vida, e a pergunta básica que nós devemos nos fazer e que eu faço todas as vezes que eu estou bem, mas também principalmente as que eu não estou bem, é o quanto eu estou dando de energia na minha posição de vítima ou na minha posição de protagonista. Então, eu estou colocando a minha energia, o quanto eu estou dando da minha energia. Tem situações na vida onde nós somos vítimas, mas o quanto eu estou pondo energia ali. Uhum. Essa é a primeira coisa. Perfeito. Mara, você acredita que essas crenças limitantes, por exemplo, as hereditárias que vêm, né, de lá de trás, as pessoais e as sociais, bem como essa questão do medo, do julgamento, né, de como o outro vai nos enxergar, como ele vai nos interpretar, você acha que pode restringir um pouco a forma que alguém se posiciona como protagonista ou como vítima? Total. Então, olha, uma crença é uma barreira invisível que nós colocamos na nossa mente, tá? Toda e qualquer crença, ela é sempre limitante. Então, a hora que eu digo crença limitante, na verdade, é quase que um pleonasmo enfático, porque a crença, ela em si, limitante. A gente ergue uma barreira na mente e isso é uma crença, né? Então, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que acabou se tornando verdade na vida. Então, eu tenho uma crença, eu, Mara, tenho uma crença que eu posso aprender qualquer coisa. Então, eu falo assim, não, eu posso aprender, eu vou sentar e eu vou aprender.
Então já me envolvi em coisas muito distantes da minha área natural, mas porque eu quero aprender, porque eu preciso aprender. Mas eu também tenho uma crença assim, eu sou péssima de esportes, nossa, que horror. Mas se eu posso aprender qualquer coisa, por que eu não posso aprender nada físico? É claro que eu posso, mas essa crença, eu sou péssima de esportes, ela é conveniente para mim, porque aí eu não vou para academia porque eu detesto, correr, nossa, me deixa mal-humorada, eu perco até em para o ímpar, eu brinco, jogo de bola de gude, etc. Então, é uma crença que me limita, porque, evidentemente, a atividade esportiva faz muito bem para qualquer pessoa, mas, por outro lado, ela é muito conveniente. Porque aí eu posso pegar esse horário que seria da academia, eu posso estudar, eu posso ficar lendo, ouvindo um TED Talk, que são as coisas que eu gosto de fazer. Então, a gente tem crenças hereditárias. Você faz tudo como seu pai, não me admira que venha de você, né? A gente tem crenças que são crenças sociais, né? Os ricos são mais felizes que os pobres. E a gente tem as nossas crenças pessoais, que é, não, eu não consigo fazer isso, ou eu consigo fazer aquilo. Elas são sempre, sempre, sempre limitantes. E uma das formas da gente sair de crença é trabalhar com mentalidade de crescimento. É dizer, não, eu ainda não sei fazer isso. Eu sou uma pessoa mimada, Jeová, todo mundo me mima. Você me mima. Você, a sua mensagem, o seu recado, o seu e-mail nunca é assim uma coisa neutra. Sempre tem um monte de carinho, um monte de delicadeza. E eu adoro ser mimada. As pessoas me mimam de várias formas, com carinho, com palavras queridas, as pessoas me mimam com lembranças, com presentes. A Thaís me mima lá no SEV me trazendo banana da feira, porque eu adoro banana, eu sou bananeira. Então, às vezes ela fala assim, trouxe uma banana para você, o pessoal morre de rir. É uma das formas de mimar, eu sou muito mimada. Então, quando nós viemos para esse isolamento, e para mim foi muito difícil fechar a chave do SEV e definir que nós íamos fechar o SEV, Jeová, foi um dos dias mais terríveis da minha vida, porque o SEV é 43 anos ininterruptos da minha vida dentro do SEV. Foi muito difícil. A hora que eu fechei o SEV, Jeová, que foi aquela coisa muito... E eu vim para cá, eu perdi o time, eu perdi a equipe no dia a dia, que é uma coisa que me alimenta com energia e com tudo. E perdi as assistentes, que fazem tudo. Então, em menos de 2 dias, eu tive que aprender a mexer na plataforma Zoom, na evento, sobe a aula, desce a aula, faz daqui, edita o vídeo, baixa para lá. Coisas que eu não faço, porque eu simplesmente faço assim. Meninas, eu quero aquele vídeo. Meninas, eu quero aquele slide. Então, Jeová, o ser mimado teve que aprender por uma circunstância da vida sair disso. Ou eu poderia ficar sozinha, né? Ou poderia ficar e falar assim, não, agora nesse momento eu não vou fazer nada porque eu não tenho os assistentes. Elas são a minha vida. É uma gente de um poder, de um empoderamento, de uma ambição. Essa nova geração é maravilhosa, mas não são só elas. Porque se você parar para pensar, Glaucia Madazzi foi bolsista, Thaís Vaiano foi bolsista. Eu tenho pessoas assim, Rosiane Yamazaki foi bolsista. Eu tenho pessoas fantásticas que hoje são minhas professoras e que foram assistentes do SEV. Eu tenho gente poderosa, mas poderosa que não quero nem começar a falar nome porque vou esquecer alguém, tá? Mas gente muito poderosa. E eu brinco porque depois dos primeiros dias eu falava, gente, eu estou me sentindo a reencarnação do Steve Jobs. Porque agora eu tenho aula, faço o link, baixo aula. E hoje eu estou trabalhando com 4 plataformas, porque o INSPER está trabalhando com Teams, no SEB nós estamos trabalhando com Zoom, a plataforma Eventials é o que a gente sobe as coisas das nuvens. Então eu estou com 4 plataformas e estou tocando. Com conforto, não, mas com uma satisfação pela conquista. Então, vamos falar das duas posições. Quando eu, numa situação, estou na posição de vítima, então eu olho para o mundo e eu falo assim, bom, essa situação está fora do meu controle. Está totalmente fora do meu controle. Então, eu sou inocente, então é uma situação mais inocência, mas é uma situação menos poder, está fora do meu controle. Então, a vítima ela está muito associada ao conceito de culpabilidade. E culpabilidade é a habilidade de culpar alguém. A habilidade de culpar alguém.
Tá? Então, eu vi em lives, que é essa coisa tão moderna de live, eu vi duas posições em lives, e vou comentar as duas, e eu quero deixar bem claro que eu não vou comentar com nenhum tipo de fundo político ou de interesse de julgar uma pessoa ou outra. Então, a cantora Simone, tá? Foi fazer a primeira live da vida dela. Então, ela lá sozinha tentando fazer sua live, né? E dizendo assim, gente, mas onde eu aperto? Eu não estou achando. O que eu faço? Qual é o botão? E as pessoas, os internautas, que é uma coisa bonita desse momento, Jeová, que nós estamos vivendo, é que as pessoas são mais tolerantes. Verdade. Desse momento corona, toda vez que eu tinha um call com um executivo ou uma coisa de empresa, e por acaso eu derrubava, não sei o que, alguém gritava, esta M de TI, chama os caras, derrubou, não sei o que. Hoje a gente fala assim, calma, calma, olha aqui, embaixo da live, tem lá um botãozinho, aperta ali. Bom, os internautas ficaram dando um monte de dica para Simone, eu fiquei emocionada, ela conseguiu e fez uma live linda. E fez uma live linda. Roberto Carlos se superou, porque ele está acostumado a trabalhar com toda a orquestra dele, toda a equipe, e ele fez uma live linda, com o maestro Eduardo Lages no OR, com o outro lá, mas com pouca gente no estúdio dele, aceitando o eco do som, não sei, o que para ele é uma coisa complicada, porque ele tem uma exigência de qualidade fantástica. Aí vamos pegar Dilma tentando fazer sua primeira live, e ela não acertava os botões, como eu também não acertava. E ela começa assim, não lá, Paulinha, você está me atrapalhando, o culpado é você. Então foi muito interessante da gente ver como as pessoas se colocam numa situação onde eu não tenho poder, eu culpo o outro, então culpabilidade é a habilidade de culpar o outro, e aí eu sou vítima. Aí, do outro lado, se eu escolho ser protagonista, eu falo, bom, isso aqui tem que estar sob o meu controle. Então, eu vou errar. Eu não vou ser inocente, mas eu vou ter poder. Claro. Eu vou ter poder. Aí eu tenho responsabilidade. E responsabilidade é a habilidade de responder adequadamente a uma situação. Isso é responsabilidade. Então, para mim, na atitude de protagonista, a coisa principal é assumir que errou. Aí eu assumo, errou aqui, etc. E dizer, falar, bom, da próxima vez eu vou fazer assim. Analisando essa situação, eu poderia ter controlado isso. E na posição de vítima, a única coisa, Jeová, que você faz na posição de vítima é pedir para os outros desculparem você. Então, você vai ser perdoado ou não, Jeová, a sua avaliação depende do outro. Na posição de protagonista, você fala, olha, eu errei aqui, essa não foi uma boa decisão, isso estava totalmente equivocado, eu saí antes, eu não tinha informação e errei totalmente, da próxima vez eu vou fazer isso e vou consertar. Na posição de culpa, você fica terceirizando a sua vida, terceirizando a solução, e o pior de tudo é que a posição de vítima, ela é congelante, é uma aventura congelante, é quase Frozen. A posição de vítima não gera ação, e a posição de protagonista gera ação. Perfeito, Mara. Patrícia está fazendo um comentário que, para ela, hoje, o Moro deu um exemplo de protagonismo de carreira quando saiu da pasta de ministro, né? Que foi um discurso belíssimo, né? É muito emocionante. Eu nunca o vi tão emocionado, né? O Jeová, eu assisti inteiro, tá? Então começou às 11 e pouco, eu virei pro Reinaldo, pro meu marido que você conhece, eu falei, não vai dar para assistir isso. Lúcida, eu falei, vamos abrir um vinho, tá? Eu falei, os horários nós estamos, porque eu falei, não vai dar, porque eu já sabia onde ia dar. Jeová, quando terminou, tá, são 40 e poucos minutos ele falando, emocionado, com uma cara concisa, eu tive uma crise de choro, mas uma crise de choro, que eu falei, agora eu vou ter que me retomar, acalmar, fazer uma coisa para
poder estar bem na live. Porque a primeira responsabilidade é nós termos foco em si mesmo. Tem que ter foco em mim mesmo para poder ter foco no outro. Mas o Moro, hoje, ele escreveu uma etapa maravilhosa de sua biografia. Bem, acho. Ele escreveu uma etapa de vitória de sua biografia. Tá? Ele foi protagonista da sua história, ele foi protagonista do seu dia. Quando eu acordei de manhã, eu acordo muito cedo e que eu vi que havia sido publicado, né, a medida, o afastamento lá, né, a pedido às 4h28 da madrugada, eu falei, nossa, o Moro nunca assinou isso. Tá? E aí é aquilo que nós vimos. Então, Moro deu um exemplo com uma voz embargada, a voz dele salta, ele tem saltos de frequência, estava saltando mais ainda, e ele estava com falhas de sonoridade. O que nós vimos hoje em termos de comunicação do Moro foi o alinhamento dos ritmos, o ritmo do pensamento, o ritmo do sentimento e o ritmo da ação. Quando a pessoa consegue alinhar os 3 ritmos, Jeová, dessa maneira, ela é crível. Você escuta, você fala, eu acredito. Então, hoje, para mim, Moro colocou uma etapa da biografia maravilhosa da vida dele. Eu também achei um discurso fantástico, realmente foi um grande protagonista, e eu gostei quando você fala, eu gosto quando você fala que tudo isso tem a ver com a forma que a gente pensa, né? Que é a questão do mindset. Então, eu gostaria, Mara, provavelmente algumas pessoas talvez nunca tenham ouvido essa terminologia, né? Que é uma terminologia que você usa muito quando você dá aula. Então, fala, por favor, comenta um pouco sobre a questão do mindset e se protagonistas estão para a mentalidade de crescimento e vítimas para a mentalidade fixa. Mindset é uma expressão, um termo desenvolvido pela Carol Dweck. A Carol Dweck, ela é viva, ela é jovem, de 60 e poucos anos, uma psicóloga americana. E ela basicamente diz o seguinte: o que você acha que você pode, o que você acha que você não pode, nas duas situações você tem razão. Tá? Então, é o que nós dizemos sobre nós mesmas, sobre nós mesmos. Carol Dweck, ela de pequena, ela era rainha na escola de soletrar, do soletrando, tá? Então, você punha lá que é uma coisa muito americana, por causa da distância do código escrito com o código falado, né? Tão distante, você vê uma palavra e fala, como é que será que fala que pronuncia isso? Você tem que decorar. O inglês é um desafio para todos nós, eu tenho inglês com sotaque enorme, é sempre um desafio como é que você fala uma determinada palavra. E ela participava do soletrando, e ela era muito boa, então ela foi campeã da classe dela, ela foi campeã da escola, e ela adorava, e ela competia com ela mesma, porque, claro, a gente quer conquistar. E aí a professora virou e falou assim, Carol, agora que você está tão bem, você vai competir na competição estadual, como representante da nossa cidade. Ela ficou tão apavorada da chance de falhar, que ela falou assim, não tenho mais interesse, não quero mais competir. E aquilo a pegou e ela deixou de competir. Por quê? Se você acha que você é inteligente, a hora que você falha, talvez você fosse um engodo, talvez você fosse uma impostora, você não era tão inteligente. Agora, se você sabe que você falha e você pode levantar e pode melhorar, nossa, mãe, aí é outra coisa. Então, a mentalidade pode ser fixa e a mentalidade pode ser mentalidade de crescimento. Todos nós temos as duas mentalidades, tá? Então, eu tenho a mentalidade de crescimento para dizer eu posso aprender qualquer coisa, e eu tenho a mentalidade fixa quando eu digo eu sou péssima de esportes. E, às vezes, os próprios pais acabam criando. A minha mãe falava assim, a Mara gosta tanto de estudar, quer dar um presente legal para a Mara, dá um livro. A Silvana gosta de esporte, gosta de... Tanto que minha irmã foi fazer educação física, né? Quer dizer, são coisas diferentes. Os pais, às vezes, eles acabam reforçando o que é mais uma habilidade natural. E quando a gente perde uma situação,
e a gente se acha uma coisa, é um sofrimento muito grande. Então, quando eu tinha 11 anos, eu estudava numa escola de freiras e tinha concurso de verbos, tá? E eu era a primeira da classe, né? E eu sempre adorei ser a primeira da classe, tá? Adorei, sempre. E nunca me achei muito inteligente. Eu achava que eu era a primeira da classe pelo esforço, não pela inteligência. Mas todo mundo dizia que eu era muito inteligente, então aquilo estava entronizado. E, Jeová, a gente fazia concurso de verbo, então a professora sorteava pretérito mais que perfeito do verbo colocar, do verbo pôr, do verbo compor, e aí ia, tá? E eu perdi o concurso, os alunos eram sorteados para uma aluna, uma colega de sala que chamava Palmira, eu não me esqueci jamais. Eu não lembro o nome de ninguém da minha sala de aula naquele período, mas eu lembro o nome da Palmira, né? E, além de tudo, ela era noviça na escola de freiras. E eu achava que ela era muito limitada. E eu perdi para ela, Jeová. Jeová, eu me arrepei. Jeová, eu fiquei péssima. Jeová, eu fiquei ruim. E eu levei muito tempo para entender. E quando eu comecei a estudar Mindset, tudo, a história da Palmira, de ter perdido para a Palmira, veio com tudo. E eu falei, olha só, a história da Palmira me colocou na frente assim, você não é tão inteligente. Você perdeu para a Palmira, além de tudo, que não é nenhuma boa aluna, é uma das alunas que tem mais dificuldade, aluna que veio do interior, que é noviça, que está aqui na escola porque ela é noviça, e você é essa aluna dedicada. Então você não é tão inteligente, então você engana as pessoas. E é muito interessante, porque aí eu baixei minha bola, né? Baixei minha bola, comecei a olhar as coisas, comecei a olhar o mundo de um modo diferente. E a semana passada, nós da área de voz vivemos um momento muito especial, que foi a virada vocal, né? Essa virada maravilhosa, organizada pela Lívia Lima, pela Thaís Vaiano, pelo departamento como um todo. Você participou, eu amei sua aula, eu te falei, aprendi um monte na sua aula. E aí a Thaís pediu para gravar lá o depoimento do Destaque em Voz. E eu falei, Thaís, eu não quero gravar. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, eu não quero, eu acho isso muito chato. É propaganda. Ela, não, eu não quero gravar, Thaís, não, eu não quero gravar. Aí eu mandei domingo, ela falou, todo mundo já mandou. Leslie já mandou, você não mandou. Eu falei, Thaís, eu não quero. Aí eu falei, bom, todo mundo não mandou e eu não mandei, vai falar, ela se acha superior, ela não mandou dela, né? Eu falei, vou gravar. Bom, eu não conseguia, Jeová, dizer por que eu achava que eu tinha sido destaque. Porque, na verdade, eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, quando você escolhe ser protagonista, você não está se matando na situação, Jeová. Quando você escolhe ser, você fala assim, ok, é uma escolha, eu vou na frente. Uhum. Eu vou me arrebentar, mas eu vou ver algumas coisas. Então, a história, a mentalidade, ela é baseada, tem muita coisa de biologia, tem muita coisa de cultura, tem culturas onde as pessoas são mais humildes, mais comportadas, mentalidade mais fixa, onde as pessoas mais categorizam, onde você não consegue desafiar a hierarquia. Tem outras mentalidades onde eu aprendi a desafiar a hierarquia muito com os americanos. Você chega num congresso americano, você chega numa The Voice Foundation, você pode ser um residente, você pode ser um assistente, você levanta e você pode desafiar Sataloff, Diane Bless, Michael Benninger, Shigeru Hirano. Então, eles estão acostumados a desafiar a hierarquia. No Brasil, a gente fala assim, como assim? Você sabe com quem você está falando? Como é que você vai fazer essa pergunta? Então, tem aspectos culturais em você ter mentalidade de crescimento e ter mentalidade fixa. Tem aspectos culturais. Tem aspectos que são aspectos da nossa biologia e muitos aspectos que são aspectos de casa. Tá? Mas o mais importante, quando a gente resolve ser protagonista, é entender que você vai cometer os erros, vai cometer, mas você sabe que você pode consertar. A segunda coisa é que você vai ter que reconhecer que tem coisas que estão absolutamente fora do seu controle. Absolutamente fora do seu controle. E a terceira coisa é que você vai construir uma imagem, Juvenal, que depende exclusivamente de você.
que não depende do outro perdoar ou não perdoar, do outro achar... Hoje o Moro, ele falou muito sobre a imagem dele, sobre o que ele tinha feito, como ele tinha abandonado a questão do cargo de juiz, 22 anos de uma carreira para isso, e o quanto ele estava fiel aos valores dele. E o quanto a imagem dele dependia dele. Exato. Então, para mim, me pegou muito essa questão da imagem depender. Eu sou muito sensível ao ambiente, eu sou muito sensível às pessoas, ao que as pessoas dizem, ao que as pessoas... O ambiente pode tirar o melhor de mim, pode tirar o pior de mim. Tanto que o Serve tem um sub-slogan que é assim, Serve, lugar de gente feliz. Porque eu falo, gente, se eu estiver num lugar com gente infeliz, me derruba. Eu reajo muito ao clima do ambiente. Muito bom. Tanto que muitos de vocês já me viram no meu modo terror. Se eu acho que o ambiente não está bem, eu viro insuportável e eu falo assim, Mara, você precisa reagir menos. Mara, você tem mais de 60 anos, você não pode ficar desse jeito, não sei o que, não sei o que lá. Então, antes de ontem, eu estava discutindo com meu filho, ele falou assim, não, mãe, mas você nunca se arrepende do que você fala. Eu falei, eu nunca me arrependo? Eu me arrependo enormemente. Eu falei, e o pior de tudo, nem sempre dá para consertar. E já falou. Mas dá para aprender. Não dá para consertar, mas dá para aprender. E a carreira, Jovel, é essa trajetória enorme, essa trajetória longa. Quantos anos você tem de formado, Jeová? Eu tenho 20. Pois é muito tempo já. 20 já são 2 décadas. Jeová, eu tenho 40 e... Eu formei em 77. Então, eu tenho 44 anos de formada, é isso? É. 2017, 18, 19, 20, 43. 43 anos é muito, Jeová. Mas é uma trajetória onde você vai se reinventando e vai fazendo coisas que desafiem você. Então, se não for um desafio, não vale a pena. Não vale a pena. Então, desafie você. Vá trabalhar com outras culturas. Eu acho que quanto mais a gente consegue falar com pessoas diferentes, mais a nossa visão de mundo aumenta. Então, nesse momento, nós tivemos uma live há 15 dias atrás com o David Rock, que é o nosso mentor americano da neurociência da liderança. E o David Rock falou o seguinte, que é um momento de manter 3 focos. Foco em si, quer dizer, você fazer de tudo para você estar bem, você estar estruturado, foco no outro, no seu time, de você, foco no essencial. É a gente acordar de manhã e falar, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje? O que é essencial? E não querer pegar desse período e fazer uma coisa absurda, maravilhosa, porque não vai dar chance. E é Verdade. no essencial. Isso, E Mara. desculpa, eu só queria falar uma coisa. A presidente da Netflix, agora fazendo propaganda da Netflix, a Netflix está com tudo, né? Porque a Netflix abriu os canais, etc. A hora que sair disso aqui, o que eles vão ter mais de cliente? A presidente da Netflix, uma moça jovem, loira, bonita, ela virou e ela falou assim que ela vivia nesses dias com 3 com em inglês. Compassion, communication, connection. Então, com 3 Cs, e eu tenho usado os 3 Cs. Compaixão, compaixão verdadeira, olhando em volta e dizendo, gente, tem gente muito pior do que eu. Vamos olhar, vamos ajudar. Compaixão, comunicação e conexão. Maravilhoso, maravilhoso. E Márcia Menezes, em cima da sua fala, fez um comentário lindo. Quando se escolhe, simplesmente é. Mara é. Ah, Muito bacana. ela é muito... É escolha, é escolha. Verdade. Mara, eu olho para você e eu acho você uma pessoa altamente extrovertida, né? E aí eu queria saber, a personalidade, por exemplo, extrovertido, introvertido, você acha que pode influenciar nessa tomada de posição como protagonista? Sim. Então, vamos lá.
Extroversão e introversão é um contínuo, tá? Você tem o absolutamente extrovertido e o absolutamente introvertido. O extrovertido, de modo geral, é mais falante. E tem uma característica, ele constrói o pensamento durante a fala. Então, muitas vezes eu começo a falar, Jeová, e o meu cérebro não está engatado. No meio do discurso, eu percebo que está totalmente irregular, equivocado. Aí eu conserto. Aí a pessoa que está me ouvindo faz assim, fala assim, nossa, aonde ela queria chegar? Então, o legal do extrovertido é que se você quer saber o que eu estou pensando, é só você me ouvir. Porque eu vou falar em voz alta. Eu vou pensar em voz alta. Então, se eu quero entender o que o extrovertido está pensando, é só abrir a orelha. Porque ele vai pensar em voz alta, tá? Mas às vezes ele vai falar sem o pensamento concluído. O introvertido, se eu quero saber o que o introvertido está pensando, eu vou ter que perguntar, porque ele não vai me dizer, tá? Então, de modo geral, como o extrovertido tem mais visibilidade e quem é visto é lembrado, ele é mais lembrado que o introvertido numa promoção, num concurso, num cargo, e fala assim, ai, olha, chama o fulano, ele é cheio de energia. Então, qual é o problema do extrovertido, como eu? É que eu quero participar de todos os comitês, do churrasco ao compliance, você entendeu? Então, vai, eu quero estar envolvida. E aí eu falo, eu vou naquela reunião, mas eu não vou aceitar nada. Eu tenho que falar, Mara, não é para você aceitar. Mara, você não pode entrar em mais um comitê, uma diretoria, uma comissão. Não é para aceitar. Eu tenho, porque eu vou chegar lá, em menos de 2 minutos eu estou envolvida no comitê. E aí minha vida vira mais absurda do que já é. Então, o que, que a gente observa no mundo das organizações? Porque, na verdade, você nasce com uma tendência de ser mais extrovertido ou introvertido, como você nasce com uma tendência de ser mais pessimista ou otimista. O bebê extrovertido, a gente olha o bebê e sabe se ele é extrovertido ou não. Ele está no berço, tem barulho, as pessoas estão falando do lado, toca música, ele não está nem aí. Ele dorme em qualquer lugar, não precisa do naná dele, não precisa do travesseirinho, nem nada disso. O bebê é introvertido. Ele tem que estar no berço dele, ele é silencioso. A mãe abre a porta para ver se ele está dormindo, ele já chora. Então, a diferença básica do bebê introvertido e extrovertido é que o limiar de tolerância a estímulos externos do bebê extrovertido é muito mais alto e do bebê introvertido é muito mais baixo. Tá? Observando os líderes, nós temos muitos líderes introvertidos. Então, a primeira coisa, eu tenho bom líder introvertido e eu tenho bom líder extrovertido, tá? Os extrovertidos, de modo geral, chegam mais rápido na liderança, porque eles são visíveis. Então, eles serão lembrados. E os introvertidos, menos rápido. Porém, nos últimos 10, 15 anos, a neurociência vem observando que o cérebro dos introvertidos está mudando e o cérebro dos extrovertidos está mudando. E está chegando mais ou menos numa linha intermediária. Então, a neurociência descreveu uma outra característica de personalidade nessa dimensão extroversão e introversão, que chama-se ambivertido. Maravilhoso. E era a pessoa que era muito introvertida, muito calada, e passou a ser mais falante. E a pessoa que era mais extrovertida, mais cheguei e que passou a aprender a calar. Então, o mundo das organizações exige que você saiba quando falar e quando calar. E agora a gente tem uma terceira dimensão de personalidade, que são os ambivertidos. Eu sou uma pessoa excepcionalmente falante. Você me conhece há bastante tempo, mas aqui na live nós temos Patrícia Balata, que acho que me conhece há 40 anos. E eu vou perguntar para a Patrícia para ela responder. E André Schwartz também, que está aí, que me conhece há um tempão enorme. Eu fui muito mais extrovertida. Hoje eu aprendi a calar. Hoje eu aprendi que a hora de falar e a hora de calar. E que se eu tenho no meu time pessoas mais introvertidas, se eu tenho no meu time pessoas mais introvertidas, eu tenho que garantir que elas antes dos extrovertidos. Porque o problema do introvertido muito competente, é que quando ele fala uma coisa que ele tem certeza
e que é boa, ele leva, os introvertidos são melhores observadores. Então, você está numa conversa com um monte de gente, o introvertido está lá observando, observando, observando. De repente, e os extrovertidos estão todos falando juntos, né? Juntos, juntos. E aí, o introvertido, de repente, vê a resolução de um problema, ele vai comentar, assim, no pezinho da orelha, para quem dele. E essa pessoa, a hora que vê a solução, fala, gente, olha, a resposta é essa, pá, 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 pá. E quem vai levar o crédito não é o introvertido que falou, tá? Não é o introvertido que trouxe a solução, mas é o extrovertido que colocou na mesa, é o mensageiro. Então, o problema das pessoas introvertidas é que muito crédito do que elas fazem e produzem fica na mão dos extrovertidos que falam sobre aquilo. Então, se eu sou uma gestora extrovertida, se eu sou uma líder extrovertida, eu tenho que olhar com muita compaixão, com muita empatia, com muito amor, Jeová, para as pessoas do meu time, para os meus alunos, para os meus colaboradores que são introvertidos. Excelente. Então, a função da liderança é outra coisa. Liderança é escolha. Você escolhe se você quer ser líder ou não. Não tem DNA, não tem genética, não tem nada. Você escolhe. Empreendedor, você escolhe se você vai empreender ou não. Ah, claro, tem características que, sim, pensamento racional é característica de empreendedor, persistência é característica de empreendedor, resiliência é característica de empreendedor. Você se derruba e levanta, derruba e levanta, derruba e levanta. Ok, o Walt Disney, ele faliu 8 vezes antes de formar a Disneylândia. E ele era uma pessoa absolutamente do improviso, mas ele tinha um irmão contabilista, estruturado, que ia lá, fazia a conta e falava, olha, nós erramos aqui, então alguém tem que estar refletindo. Liderança é escolha. Não quer dizer que o líder vai ter a melhor estratégia, mas ele escolheu liderar por alguma coisa que faz os outros. Líder é todo mundo que tem seguidor. Todo mundo que é seguidor é líder. Não quer dizer que você tenha a melhor estratégia. Se a gente parar para pensar, Martin Luther King, ele falou, I have a dream. Eu tenho um sonho. Ele não falou, I have a strategic plan. E o meu plano estratégico é, número 1, levarmos as pessoas para a Marcha dos Direitos Civis. Número 2, convidaremos uns branquelos para estar lá no meio da gente, porque precisamos dos brancos. E se eu parar para pensar, tinha 400 mil pessoas na Marcha dos Direitos Civis, e dessas 20%, quase 80 mil, eram brancos, que não tinham interesse direto na causa, mas que a hora que eu tenho um sonho, que eu compartilho, eu tenho seguidores. Fonoaudiologia está num momento, ela bateu no fundo do poço e está fazendo. Nós estamos vivenciando um momento histórico na fonoaudiologia. Nós temos uma profissão maravilhosa, nós temos gente altamente competente em todas as esferas, Jeová. Nós temos gente competente no SUS, nós temos gente competente nos hospitais. Minhas colegas de hospital aqui que estão trabalhando, no Hospital São Paulo, Inês Gonçalves, o Grupo da Disfagia, AC Camargo, Sírio-Libanês, tem colegas maravilhosas nos hospitais mais simples, nos hospitais populares. Nós temos gente boa no SUS, nós temos gente boa nos hospitais, nas clínicas particulares, nas clínicas populares, na docência, no ensino, a qualidade dos nossos professores. A fonoaudiologia brasileira, ela é reconhecida como uma das melhores fonoaudiologias do mundo. Então, Jeová, por que nós falamos mal de nós mesmos? E esse momento das lives tão rico. Hoje eu estou com você agora, às 7 da noite, eu vou estar numa live com o pessoal do México, falando de reabilitação vocal. Tá? E a Gabi, filha do Ariovaldo, às 7 horas, está fazendo um show na live. Eu falei, Gabi, nós vamos estar na mesma hora. E hoje já houve outras lives. Então, Jeová, olha que coisa maravilhosa, Jeová. Nós estamos num histórico, nós estamos num momento de protagonismo. Nós vamos levar muito tiro na fuselagem. E daí? Você já levou? Que venha. Você já levou, não levou? Vários. Tiro. Ainda levo. Leva. E o que acontece? A gente conserta,
fecha, olha. E o que é maravilhoso de levar tanto tiro na fuselagem é que a nossa visão de mundo vai ficando mais ampla. A nossa visão de mundo vai ficando mais aberta. Perfeito, Mara. Você lançou o desafio, aí Patrícia colocou dentro daquela proposta. E foi bom porque casa com as 3 coisas que você falou. Traço de personalidade, liderança e empreendedorismo. E aí ela coloca o nosso queridíssimo presidente da Sociedade Brasileira era introvertido nível hard, né? E agora é ambivertido, é um querido. Realmente eu tive a oportunidade de conhecer Leonardo quando ele foi meu aluno lá na Federal de Pernambuco, e Léo era a pessoa mais introvertida que eu já conheci na minha vida, né? Uma comunicação, eu sempre digo a ele, parecia um pastor, alguém de alguma congregação, aquela fala toda em monoaltura, que eu olhava e ficava só assim para Léo. E hoje é um grande líder, é um grande empreendedor, faz um lindo trabalho, né, à frente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Realmente, ele está de parabéns, a equipe está de parabéns, e eu me sinto muito orgulhoso em ser fonoaudiólogo e ser representado por essas pessoas. E eu concordo com você, né? Porque na hora que a gente fala da fonoaudiologia, a gente está falando da gente. Léo é um case. Léo é um case maravilhoso e é um líder fantástico. Eu tive o privilégio de tê-lo como meu pós-doc, tá? Isso me fez aproximar muito com ele e ele tem meu reconhecimento profundo. E ele faz parte, tem um grupo de pessoas maravilhosas na minha vida, e é um grupo de pessoas que, assim, se eles dão um gritinho, um ai ou uma coisa e pedem, eu jamais digo não. E Léo Lopes está neste grupo de pessoas onde eu paro a minha vida para atender. Tá? E que maravilha essa liderança que nós estamos tendo e o trabalho fantástico que eles vão fazer na Fono 2020, Fono 2021, Fono 2022, nesse triênio. Nós estamos vivendo um momento histórico, Jeová, e eu estou tão feliz nesse momento de olhar e ver tanta gente tão capacitada, tão maravilhosa se desenvolvendo. Nós estamos com um alunado no SEV esse ano, a turma do CCEV 23. É uma loucura, eu tenho alunos preciosos. E a turma do FIV Coaching, nós estamos formando os coaches vocais, são fantásticos, eu tenho gente do Brasil inteiro. A turma do FIV Coaching estava na metade do curso quando nós entramos no isolamento. A turma do CCEV tinha tido um módulo, quer dizer, a gente não tinha conexão com eles. Nós tínhamos um módulo quando nós passamos para virtual. Nós perdemos um aluno, Jeová. Um aluno. Que o modo virtual não era para ele, vai esperar a próxima turma. E não perdemos mais ninguém. Então, as pessoas falam assim, ok, nós estamos vendo o esforço de vocês para colocar o curso inteiro em virtual, para não perdermos, porque não é um momento onde nós podemos desanimar, nós não podemos, Jeová, nós temos que aprender com essa pandemia a ressignificar. Se o século passado era o século do autoconhecimento, onde nós fazíamos terapia, meditação, vai para um monte não sei das quantas, fala com Rinpoche, fala com seu mentor. Este nosso século é o século da empatia. Este nosso século é o século de quem é o outro. Então, quando eu me vendia em termos de carreira no passado, no século XX, era assim, o que eu sei fazer e o que eu pareço saber fazer. Era quem eu sou. Essa era a venda que eu fazia no século passado. Nesse século, a carreira contemporânea do século XXI é assim, quem é o outro? O que é que eu comunico quando eu sou visto, quando eu sou lembrado e quais as minhas competências e as minhas habilidades? A fonoaudiologia está entre as 25 profissões de maior futuro. Incrível. Não é das profissões que vai acabar como piloto de aeronave, advogado, que tem a lista das profissões que estão em perigo. A fonoaudiologia está entre as 25 profissões do futuro, porque nós trabalhamos com comunicação, que é o que nos diferencia de todos os outros, e entre nós, a nossa habilidade de nos comunicar nos diferencia dos nossos competidores. Segundo, nós trabalhamos com
toda a história da vida, do recém-nascido até o último suspiro no leito, o fonoaudiólogo pode trabalhar. E é uma profissão que tem uma relativa autonomia de decisão e atuação. Então, nós temos autonomia, nós podemos trabalhar com qualquer faixa etária, os cenários são muito diferentes de nosso trabalho, tá? Então, e trabalhamos com comunicação, que é o que nos diferencia dos outros. Então, Jeová, que profissão maravilhosa, né? Fantástica, Mara. E já que você falou um pouco de empatia, Mara, aprofunda um pouco mais a questão dessa empatia emocional, cognitiva. Eu tenho uma dúvida, o que é uma personalidade empata? Eu lembro que você falou isso, acho que em algum evento que eu ouvi, Sim. eu fiquei na dúvida. Tá. A gente tem 3 tipos de empatia. Aquela que nós nascemos com a empatia emocional, é o contágio, tá? Você tá triste, eu fico triste, você começa a rir, eu começo a rir, você boceja, eu bocejo. Todo mundo nasce com ela, os animais também têm. Aí a segunda coisa é a preocupação empática. Eu olho e falo, o Juvenal não tá, o Jeová não tá com uma cara boa hoje. Vou perguntar para ele o que está acontecendo, vou ver se eu posso ajudar. Essa é a preocupação empática. A preocupação empática, ela surge nos bebês 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, quando o bebê vem, abraça, ajuda o outro que está chorando. Essa preocupação empática eu tenho, mesmo sem entender o problema do outro. E a terceira empatia é a empatia cognitiva, que é eu ser capaz de me colocar no lugar do outro e ver o que o outro está sofrendo. Hoje, a crise de choro que eu tive com a saída de Moro não foi só pela perda do Brasil, porque é uma perda que não tem dimensão. Dele, e eu consegui imaginar o que ele estava vivendo naquela situação. Essa é a empatia cognitiva, eu consegui me colocar no lugar do outro. Essa a gente desenvolve ao longo da vida, e principalmente no local de trabalho, tá? Personalidade empata é um distúrbio, tá no DSM. É uma esponja emocional, é o fato de não poder nem estar próximo às pessoas que eu pego tudo para mim. Então, se eu estou junto com outro que está sofrendo, eu sofro junto. Então, é uma verdadeira esponja emocional. Se eu sou sensível demais ao outro, eu posso ter uma personalidade empata e isso é sofrimento. Agora, eu vou dizer uma outra coisa que não é fácil da gente ouvir. Não dá para ser empático com tudo. Eu tenho que escolher as situações que eu tenho que ser empático ou não. Eu tenho que escolher as pessoas que eu vou ajudar ou não. Porque se eu for empático com tudo, eu vou justificar e eu vou desculpar o indesculpável. Toda vez que eu falei coisas que depois eu me arrependi para os outros, eu parei para pensar e falei assim, bom, faltou empatia, na maior parte das vezes faltou a forma de dizer. Eu tinha razão, mas a forma foi horrível, tá? A forma foi abrasiva, tá? Mas às vezes eu falei, não, eu não tinha que ter empatia, porque não dá para aceitar isso. Principalmente na minha profissão. Eu tenho um compromisso e eu tenho uma responsabilidade com a fonoaudiologia muito grande. Então, se eu vejo que a fonoaudiologia não está sendo respeitada, seja numa mínima coisa, eu posso virar bicho, tá? Eu posso virar bicho. Então, a empatia também ela tem que ser uma escolha para eu não justificar o injustificável. Senão eu justifico quem queima a floresta. Senão eu justifico o narcotráfico. Senão eu justifico o assassino que vem de um grupo menos favorecido. Então eu não posso falar, eu vou ser empático com tudo. A empatia também é uma escolha. A empatia tem que ser usada com racionalidade. Mas é lindo, porque esse é o século da empatia, Giovana. Esse é o século da... Mara, protagonistas são mais resilientes? Protagonistas são muito mais resilientes. Bom, tem 3 tipos de resiliência. Vou resumir bem resumida. A resiliência submissa, aquela que eu falo, gente, eu tenho que aceitar isso e ponto final. É o que nós estamos vivendo no isolamento. Eu fico aqui dentro de casa, eu falo assim, eu tenho que aceitar, eu não posso sair, eu não posso ir no cabeleireiro. Eu mesma estou fazendo a unha quando eu tenho live para ficar com uma unha bonitinha, colocando bob no cabelo, a raiz está crescendo, mas tudo bem.
Essa é a resiliência submissa. Eu tenho que aceitar que a raiz vai crescer, que a unha não está bem feita, mas eu estou aqui. É aceitar o que eu tenho que aceitar. A gente sabe que a resiliência ela é submissa quando você tem alguém no UTI, você sabe que não há nada a fazer. A segunda resiliência é a resiliência reativa. É aquela que eu falo, é culpa do Jeová, é culpa do outro, é culpa do fulano. Eu culpabilizo, eu terceirizo. Então eu me recupero, eu tenho uma energia enorme e eu culpo todo mundo. A terceira resiliência é a resiliência proativa. É aquela que fala assim, eu errei, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e eu vou melhorar. Resiliência proativa é a única que transforma sofrimento em competência. Então, eu fico comigo mesmo assim, como eu posso transformar este sofrimento em competência? Como eu posso melhorar este meu sofrimento e me deixar mais hábil, mais competente, mais humana? Então, resiliência está ligada a protagonismo, está profundamente ligado a empreendedorismo. Eu posso ser um empreendedor no meu negócio, eu sou empreendedora no CEV, mas eu também posso ser empreendedora no negócio do outro. Eu sou empreendedora, intraempreendedora no INSPER, na universidade que eu dou aula. Então, empreendedorismo é você ser ousado, trabalhar do ponto de vista racional, saber que você pode errar e ter costa quente. Alguém vai cobrir o seu erro. Lá no INSPER é o meu diretor e no SEV sou eu mesma. Eu errei, ok, perdeu dinheiro, vamos lá, vamos arrumar de outra maneira, vamos fazer de outra forma e vamos assim. Perfeito, Mara. Mara, a gente está com 54 minutos de live, ou seja, nós temos 6 minutos. E eu queria muito que você falasse sobre 2 aspectos, tá? Para a gente fechar, e eu queria que você falasse a novidade do SEV. Eu vi que tem novidade no SEV, no site do SEV hoje, então vamos deixar para você falar sobre isso no final. Me fala um pouquinho sobre elemento sorte, como protagonistas veem o elemento sorte e sobre o quarteto da felicidade. A gente não pode falar com você e não terminar com felicidade. Então vamos lá, elemento sorte, tá? Sorte. Primeiro fator de sorte, tem um pesquisador que trabalhou, Jeová, com 120 comportamentos para identificar qual era o comportamento que estava mais relacionado ao fator sorte. E o comportamento que tem mais relação com o fator sorte é falar com desconhecidos. Então, é você falar com quem está no ônibus, no metrô, na fila do cinema, no elevador, na loja. É essa conexão, tá? É você persistir mesmo quando a sua chance é mínima. Então, esse é o elemento sorte. Felicidade, eu tenho 2 tipos de felicidade. Eu tenho a felicidade natural e a felicidade sintética. Felicidade natural é aquela que acontece quando a gente consegue o que nós queremos na vida. E a felicidade sintética é aquela que a gente cria quando a gente não consegue o que a gente quer. Tá? Então, quando eu não consegui o que eu queria e eu me reergo, para o cérebro essa é a felicidade sintética. Né? É o que nós fazemos quando nós não conseguimos o que nós queremos. Tem 4 hormônios que respondem pela felicidade. E esses 4 hormônios, quer dizer, é muito mais complexo do que isso, mas eles são conhecidos como o quarteto da felicidade. Então, o primeiro hormônio é dopamina. Dopamina é a Kim Kardashian dos hormônios, é o hormônio do luxo, da riqueza, do prazer, da motivação. Então, toda vez que eu caminho em direção à minha meta e toda vez que eu celebro pequenos passos, eu aumento a dopamina. Ontem a dopamina do SEV estava 1000, porque foi a primeira live da Cláudia Pacheco, que é uma colega maravilhosa. E aí nós assim, Cláudia, foi ótimo, Cláudia, isso, Cláudia, foi legal. Então é você celebrar o primeiro, um pequeno passo. É celebrar live, é celebrar você ter as pessoas vendo a sua live, é celebrar você ter passado mais um dia, tá bem? Então, dopamina é o primeiro hormônio da felicidade. O segundo é a endorfina, tá?
Endorfina é um hormônio que a gente tem quando mantém o bom humor. Quando a gente ri, quando a gente sorri, quando o ambiente está positivo, eu produzo endorfina. E endorfina ajuda a reduzir a dor. A dor física. As pessoas têm mais endorfina, tomam menos analgésico. Tá? Terceiro hormônio é serotonina. Serotonina é um hormônio de toda vez que eu faço atividade em grupo. Serotonina é um hormônio que ele é disparado quando eu me sinto importante, quando eu lembro das minhas conquistas e quando eu tomo sol. E quando eu tomo sol. Então, sol é importante. Sai na janela, põe o braço para fora, 10 minutos de sol. Então, toda vez que eu respeito o próximo, toda vez que eu falo, puxa vida, eu sou importante para o outro, eu estou produzindo serotonina. E o quarto hormônio da felicidade, o hormônio líder da felicidade, é a ocitocina. A ocitocina é o hormônio dos laços sociais. É o hormônio do amor, é o hormônio do contato físico, é o hormônio dos abraços. Então, eu preciso de dopamina, endorfina, serotonina e ocitocina. Esse é o quarteto da felicidade. Maravilhoso, Mara. Nós temos 1 minuto e 47. Eu queria que você falasse um pouco do curso novo do SEV e já vou me despedindo de você, agradecendo. Eu estou profundamente honrado, agradecido pela sua disponibilidade, por esse carinho, por você dividir tanto conhecimento conosco. Receba o meu abraço carinhoso e de muito respeito e carinho que eu tenho por você. Muito obrigada. Então, olha, eu quero aproveitar esse 1 minuto. Gente, entra na plataforma do SEV e vê. Nós vamos ter um curso novo, que é um curso para alunos, tá? E nós vamos ter a Voz do SEV deste ano, que vai ser lançado a semana que vem e que é maravilhoso. Eu não sei se ela saiu no site hoje, a Voz do SEV, Giovana? Saiu. Saiu. A Voz do SEV é um curso para alunos. Ele custa R$ 30, que está sendo revertido por um grupo de costureiras que fazem máscaras. E esse é para alunos de graduação e a evolução da voz dos animais à fala sintetizada. Tá? Mas eu não quero falar dos cursos do SEV. As pessoas entram lá na página e vê, tem um monte de coisa importante. Eu quero falar sobre a importância das pessoas na nossa vida, sobre a importância desses abraços virtuais que nós estamos nos dando e sobre a qualidade da interação nossa, que melhorou muito, muito nesses últimos dias, basicamente nesse último mês, porque nós nos mantivemos em nossas casas. Então, cuidem-se, cuidem-se, cuidem das pessoas que vocês amam, não se desanime, vai voltar, nós não vamos quebrar, o Brasil vai voltar e vai dar tudo certo.